paz do Senhor, amigos e irmãos da Escola Bíblica Dominical. É um prazer estarmos mais uma vez para estudarmos a lição de número 4. A construção do templo enfrentou oposição. Nosso texto áureo assim nos diz: assim edificamos um muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6. A verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Esdras, capítulo 4, versículos 7, 9, 11, versículo 13, 15, 16, 21 e 24. Não deixem de realizar a leitura, pois toda a nossa lição será baseada nesses versículos. Nessa lição estudaremos um momento especial na vida do povo de Deus após o exílio, a reedificação do templo, um lugar de adoração e comunhão com o Todo-Poderoso. O altar, centro do culto judaico, já tinha sido restaurado. Havia sacrifício e expiação pelo pecado sendo oferecido ao Senhor. Como reino sacerdotal e povo santo, o povo devia oferecer sacrifícios a Deus. Porém, o templo precisa ser restaurado e a restauração deveria ser vista como uma prioridade para eles. Então, os que haviam voltado do cativeiro levavam os alicerces do templo. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-se no edificar. Esdras 4, versículo 4. Zorobabel, juntamente com o povo, além de trabalhar arduamente na construção, tiveram que enfrentar inimigos externos e internos. Homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores, cujo único objetivo era atrapalhar e impedir a reconstrução. Porém, os judeus, sob a liderança de Zorobabel, não se deixaram intimidar pelos adversários. Sempre que desejamos empreender algo em favor do povo de Deus, os adversários se levantam. Mas quando confiamos no Todo-Poderoso inteiramente, recebemos forças e coragem para lutar. Talvez você esteja enfrentando algumas lutas, porém não desanime. Não olhe para os inimigos e não dê atenção às suas críticas, mas continue a olhar firmemente para Jesus e seja um vencedor. A nossa introdução: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. Esdras capítulo 3, versículo 2 e 4. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguiu o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam um momento de iniciar a reedificação do templo. O ponto 1 vai nos dizer: os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Esdras, capítulo 3, versículo 8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já haviam paramentados e com trombetas, e os levitas com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Esdras, capítulo 3, versículo 10. Todos os que assistiram ao lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Esdras, capítulo 3, versículo 12 e 13. A reedificação do templo. A edificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Círio, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A Igreja de Deus é um mistério, Efésios 5,32, que não pode ser compreendido pelo homem natural, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja e ele faz conforme a palavra de Deus.
O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é morada de Deus. Veja também Êxodo 3 e 5, Salmos 89, versículo 7 e Eclesiastes 5 e 1. O Espírito Santo quer adestrar a igreja porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na sua grande obra de evangelização do mundo. Marcos 13, 34. Não foi antes da primavera, o segundo mês, abril e maio do segundo ano da sua volta, que os judeus, sob o comando de Zorobabel, começaram a tarefa de reconstruir o templo. Nesse ínterim, houve muita coisa a ser feita. Era necessário contratar pedreiros, carpinteiros, e as pedras deveriam ser cortadas, e a madeira obtida nas colinas do Líbano. Esta era a mesma fonte da qual Salomão obteve a matéria-prima para o primeiro templo. Vamos conferir 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 8 e 9. Parte do dinheiro necessário para isso conseguiu-se graças à concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia, devido à santidade da tarefa. Os levitas foram designados para supervisionar os trabalhadores. Josué era o sumo sacerdote. Com a colocação das últimas pedras do alicerce, realizou-se uma elaborada cerimônia. Os sacerdotes e os levitas, vestidos adequadamente, tocaram suas trombetas e seus símbolos, e os corais entoaram em duas vozes. Está em Salmo 136. E o povo jubilou com grande júbilo, louvando ao Senhor pelo que ele tinha ajudado a realizar. Vamos para o ponto 2. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Assíria tinha deslocado para as cidades de Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativo para a Síria. Vamos conferir 2 Reis, capítulo 17, versículo 23. Eles eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo aos seus deuses, mas também temiam ao Senhor. 2 Reis, capítulo 17, 23. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Vamos conferir Esdras, capítulo 4, versículo 21. Ao ouvir que Jerusalém era reconstruída e o templo restaurado, os samaritanos e os outros povos das redondezas perturbaram-se. Eles temiam que se permitisse que os judeus se estabelecessem em Jerusalém. Representariam uma ameaça à sua segurança e ao seu poder. Traiçoeiramente pediram a Zorobabel e a Josué que deixassem que eles ajudassem a reconstruir o templo, alegando que eles, como judeus, adoravam o Deus verdadeiro. Quando foram rejeitados, como naturalmente deve ser supostos que seriam, imediatamente começaram a atrapalhar os judeus de todas as formas possíveis. Alugaram contra eles conselheiros e aparentemente deram uma impressão enganosa sobre os judeus ao rei da Pérsia. Em todo caso, os trabalhos de construção foram interrompidos e não foram reiniciados até 15 anos mais tarde, durante o reinado de Dario. Muitos estudiosos pensam que a interrupção dos trabalhos de reconstrução do templo é um simples exemplo de falta de fé por parte daqueles que estavam encarregados da obra. Eles tiveram a autorização de Círio e a autoridade e a bênção de Deus no início do empreendimento. Eles, como Neemias, deveriam ter continuado firmes no trabalho, apesar da oposição, e Deus certamente teria tornado possível a conclusão do trabalho, conforme havia planejado.
Com base em Ageu 1 e 4, parece que durante esse período de estagnação, os judeus se voltaram para a construção e a decoração de suas próprias casas. Vamos ao ponto 3. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para segurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercada pelo exército do rei da Assíria, que ameaçava fazer com Judá o que havia feito com o rei de Israel, levá-los em cativeiro. Nessa hora do perigo, o rei Ezequias buscou ao Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. Vamos conferir em 2 Reis, capítulo 19, versículo 30, 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 21 e 22. Nos dias do rei Jeosafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Vamos ver o texto em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 e 24. Deus guerreou por eles, e sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados. Os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a essa maldade dos inimigos dos judeus. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força, conforme descrito em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Josué, o sumo sacerdote, líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Está escrito em Zacarias, capítulo 3, versículo 3. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual diante do problema causado pelos inimigos. Ele não tinha fé para buscar da ajuda de Deus, o Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência. 1 Timóteo 3 e 9. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Zacarias 4 e 6. Embora esta mensagem tenha sido entregue a Zorobabel, é aplicável a todos os crentes, conforme 2 Timóteo 3 e 16. Nem o poderio militar, nem o político, nem as forças humanas poderão efetivar a obra de Deus. Conseguiremos fazer a sua obra se formos capacitados pelo Espírito Santo. Jesus iniciou o seu ministério no poder do Espírito. Vamos conferir em Lucas capítulo 4, versículo 1 e 18. E a igreja foi revestida pelo poder do Espírito Santo no dia do Pentecoste para cumprir a grande comissão. Atos 1 e 18. Somente se o Espírito Santo governar e capacitar a nossa vida que poderemos cumprir a vontade de Deus. É por isso que Jesus batiza seus seguidores no Espírito Santo. Vamos para o ponto 4. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra e a tristeza dos judeus. O povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus ajudando-os. E agora, onde estava seu Deus? A alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, o gozo de ímpios é de pouca duração.
O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. Podemos conferir em Juízes capítulo 16, versículo 25 e 31. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, os problemas se agravaram, conforme Mateus 28, 11 e 15. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Alguns conformaram-se, pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo, conforme Ageu capítulo 1, versículo 2. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas, conforme Ageu 1 e 9. Outros chegaram a faltar com suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus, conforme Ageu 1 e 6. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Os samaritanos, no período do Antigo Testamento, este era um termo que se referia aos residentes da cidade ou da província de Samaria. Está em 2 Reis, capítulo 17 e 29. Algumas desavenças entre os residentes da Palestina Média e do Sul eram evidentes no período dos juízes, mas os sentimentos foram intensificados com a formação do Reino do Norte de Israel sob Jeroboão I. De uma forma geral, os residentes de Israel e os cananeus praticavam uma mistura racial, social e religiosa. Os descendentes dessa população mista desejavam ajudar Zorobabel na construção do templo, afirmando que adoravam ao mesmo Deus. Mas, quando tiveram seu pedido negado, eles se opuseram à construção. Depois que Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, esse servo do Senhor sofreu forte oposição pelo governador de Samaria. A oposição dos inimigos fez com que os judeus abandonassem a reconstrução do templo. Que nenhum vento contrário ou oposição nos leve a abandonar a obra que iniciou-se no Calvário e terá seu fim com a redenção dos salvos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todas as famílias e até a nossa próxima videoaula.